Olá, pessoal. Quero convidar vocês para participar com a gente do segundo encontro da nossa roda de conversa. O tema central é a importância da leitura. E esse projeto, essa ação é do projeto Literatura no Bairro. É bom lembrar que esse projeto foi aprovado em novembro de 2019, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura, a antiga Lei Rouanet. Esse projeto, na sua origem, engloba 60 ações que seriam desenvolvidas nas escolas da rede pública, estadual e municipal aqui de Linhares e região. Em função da pandemia, nós estamos desenvolvendo algumas ações à distância. Esse encontro é o segundo encontro de um total de 4 que nós vamos realizar, como eu já disse, chamado Roda de Conversa. E nesse encontro nós vamos conversar com 3 mães. E o assunto desse encontro é falar das experiências dessas pessoas no incentivo à leitura dos filhos estando em casa. Eu tenho aqui a presença da Vanete Teixeira, que é mãe, faz um trabalho bacana com os filhos dela, e também é coordenadora de um projeto de montagem de uma biblioteca em um bairro novo que tem aqui em Linhares, chamado Residencial Rio Doce. Eu tenho também a professora Joana, que já participou com a gente aqui de uma das nossas ações, do nosso programa Sim para a Literatura, que vai falar também da sua experiência com os filhos, estando em casa. No segundo momento, nós vamos trazer também a advogada e mãe, a Lila Dacier, que também faz um trabalho bacana com seus filhos. A Lila já esteve aqui com a gente no programa Sim para a Literatura. Gente, sejam bem-vindas à nossa ação Roda de Conversa, a importância da leitura e a importância da leitura em família. Vanete, suas considerações iniciais. Seja bem-vinda. Obrigada, professor Pereira. Então, a leitura, né, ela enriquece, né, ela traz conhecimento além do que nós esperamos, porque muitas das vezes pegamos um livro para ler, imaginamos uma coisa e lá dentro descobrimos outras coisas que nem esperávamos ao iniciar a leitura desse livro. Então, quando pegamos um livro para ler, nós entramos e viajamos dentro da história, né? E nos imaginamos dentro do livro, nos colocamos no lugar do personagem. Então, esse programa ele é muito interessante, sim, com certeza, traz muito conhecimento. Como é que é o nome dos seus filhos? Você é um menino e uma menina, né? Isso, eu tenho uma menina de 10 anos, a Lavínia. Lavínia? Isso. E o Lorenzo, de 7 anos. Seu menino é aquele que cultua o cabelo, né? Exatamente, o cabelo comprido, exatamente. Né? Ele está deixando crescer por uma outra boa ação também, né? Que é para fazer uma doação para pessoas com câncer. Foi dele também isso aí. A iniciativa dele. Exatamente, falou que ia deixar crescer para doar, viu uma reportagem, falou que ia deixar crescer para doar e não deixou cortar mais. E é um processo muito bonito, né? Uma iniciativa muito bonita também, né? Ajudar o próximo. Então, já vem crescendo com esse pensamento de ajudar ao próximo. Joana, como é que está sendo a experiência? São 2 filhos, Joana? Isso. São 2. Como é que está sendo a Inicialmente, experiência? eu quero agradecer por estar aqui, né, com vocês, nesse papo muito bom. Eu tenho 2 filhos, eu sou mãe do Juan Carlos, né, de 8 anos, e do Ian José, de 2 anos. E é gratificante, né, perceber o entusiasmo que eles têm pela leitura. Mas esse entusiasmo ele foi cativado por nós. Desde quando eu estava grávida do primeiro filho, meu esposo começou a comprar alguns Seu esposo livros. É professor? Ele Qual é professor Jean Carlos. Jean Carlos. E isso, trabalha na rede municipal e também numa escola particular aqui de Linhares. Trabalha com espanhol e língua portuguesa, né? Ele é formado em letras. E, por essa razão, nós tivemos a iniciativa de começar a comprar livros desde a gravidez. Então, ele comprou aqueles primeiros livros de música, né, com música, tem outros que têm o dedoche na capa, e depois aqueles que projetam em 3D, depois aqueles outros mais coloridos, para cada fase, né? Então, desde bebê, ele já manuseava. E é interessante que, quando a gente fala assim, a criança está lendo, a palavra ler denota, a gente logo pensa na interpretação dos signos, né? Ler a palavra. Mas, na verdade, quando a criança está manuseando, quando ela vê aquela imagem, ela está fazendo a leitura dela. Estimula os outros sentidos, né? Exatamente. E, a partir de então, ela vai tendo contato com o livro, vai observando as imagens, vai desenvolvendo a sua imaginação. E, à medida que ela cresce, vai tendo contato com o mundo científico, que ela passa a ser letrada, né? Ela vai
lendo realmente, né? Então, hoje foi até interessante que chegou uma revista que a gente faz assinatura, e aí ele leu, né? Olha, mãe, que legal essa planta nós temos. Depois o meu esposo falou assim, meu filho, vai lá e pega o livro do Pequeno Príncipe, porque agora você realmente está lendo e vai ler para mim. Depois você me fala, né? Com 8 anos ele Com está 8 lendo anos. O Pequeno Príncipe. Isso, né? Então é um incentivo. E os livros que ele usou na primeira, né, na primeira infância, está servindo para o mais novo. Então, isso também é gratificante. Já né? compartilha a experiência. Isso. E eles têm uma assinatura da Turma da Mônica, né, e semanalmente chega. E ele fica na maior empolgação quando chega a revistinha, ele quer ler, aí tem aquela competição, né, não quer deixar o mais novo pegar, mas, graças a Deus, ele nunca rasgou um livro. Nunca eu tive problemas com isso, porque parece que ele observa o cuidado que a gente tem para com os livros e revistas e acaba tendo também, né? Ele acaba percebendo uma certa importância para aquele objeto. Tem uma questão que é muito colocada na leitura em casa, e aí eu vou fazer a pergunta para vocês duas, você primeiro, Vanete, aí depois Joana. Fortalece a relação de afeto com os pais? A questão do contato com os livros. O ambiente da leitura em casa, você lê para seu filho, lê com ele contar a história depois, fortalece o afeto? Sim, com certeza. Como é que você percebe isso no dia a dia? Eu percebo que eu trabalho durante o dia, né? Eu chego à tarde, coloco eles para estudar. No momento que eu vou estudar, porque eu faço faculdade, e no momento que eu estou estudando, que é um momento de silêncio, eles também entram em estudo, né? Depois da minha aula, eles já de praxe já eles lerem para mim. Né? Então, assim, eles me cobram se eu não pegar eles para ler. Então, já é certo que um vai ler, nós dois vamos ouvir, depois vice-versa. Né? E, então, eu deixo eles lerem, principalmente o pequeno, né? Que não tem o conhecimento ainda ao certo de ponto, vírgula. Deixo ele ler da forma que ele lê, pergunto se ele entendeu o que ele leu, ele fala que sim, eu pergunto, fala para mim, então, o que você entendeu da leitura? Ele fala da forma que ele leu, né? Aí eu não falo que está errado e leio novamente. Quando eu leio novamente, que pontuo, que ponho vírgula e tudo, aí ele já tem um outro pensamento sobre a mesma história. Né? Então, assim, isso é muito importante, porque a leitura também, ela traz o conhecimento de como se lê. Né? Ao mesmo tempo que você está dentro da história, você desenvolve também a leitura, que é muito importante. Né? Então, assim, ele era muito visual, que foi o caso que ela falou. Né? Ele pegava a revistinha de historinha de quadrinho, que eu também tenho coleção, ele era de folhear a revista todinha. Folheava, olhava. Mas ali também passa uma viagem na cabeça da criança. É da forma que ele sabe. Não é à toa não essa é à toa, experiência. é uma leitura, né? Uma leitura. Quando ele passou a aprender a ler, né, da forma dele, devagarzinho, ele começou a passar a ter gosto pela leitura. Então, assim, esse tipo de conhecimento, ele traz um afeto, porque você ouvir ali, ele contando ali da forma dele, isso é muito gratificante para a gente. Né? Então, quando ele lê para mim, da forma dele, eu vou ter um sentimento. Quando eu leio para ele da minha forma, ele também vai ter um outro sentimento. Né? Então, é essa forma de sentimento. E a mesma coisa é a minha filha, né, a Lavínia. Ela gosta muito de ler e ele gosta muito de ouvir ela ler. Né? Ele ama ouvir leitura. Né? Então, às vezes, ele briga com ela que ele quer que ela lê para ele e ela, às vezes, está na hora dela, né, e não quer ler. Aí ele fica meio chateado, mas tudo é conversado. Meu filho, agora ela não... Vamos fazer ao contrário? Ao invés de você só cobrar ela de ler para você, lê para ela. Ela também gosta de ouvir. Né? Isso é muito importante também, a troca. Né? Uma coisa é você cobrar, outra coisa é você ser cobrado. Então, isso também é uma forma de educar, de educação dentro de casa. Né? É preciso ser exemplo. Para que as crianças aprendam a ler e aprendam a gostar de ler, elas precisam ver adultos lendo. Ver que essa atividade é uma atividade importante, é uma atividade que envolve as pessoas. Então, é preciso que os pais leiam também, porque as crianças costumam aprender pelo exemplo. Elas costumam aprender muito mais pelo que os pais fazem do que pelo que os pais dizem. Então, a família precisa ser uma família de leitores. Muitos pais dizem, poxa, mas eu não tive uma formação leitora, eu não sou uma pessoa que sabe ler com competência, tenho dificuldades, mas sei que a leitura é importante. Isso é ótimo, porque já existe o desejo
Já existe o reconhecimento da importância dessa habilidade. Então, os pais podem aprender a gostar de ler junto com os filhos, ou seja, por meio da literatura infantil e juvenil. Hoje em dia, existem no Brasil títulos de qualidade que podem ajudar muito na formação de leitores da família toda. Como é que é a sua experiência, Joana? A questão do afeto, como é que está acontecendo na sua casa? Eu concordo com a Vanete. Eu também tenho observado que fortalece os vínculos, sem contar que você se surpreende com certos termos que eles dizem, palavras que não é do convívio, né? Onde é que você aprendeu isso? Ah, eu li em tal lugar, né? Hoje mesmo, nessa revista, veio umas cartas e eu imaginei que fosse o jogo da memória. Eu falei assim, meu filho, depois a gente joga o jogo da memória. Não, mãe, isso aqui é baralho. Na outra edição vai vir o restante, é um baralho com imagens. Você não leu? Aí eu fiquei sem graça, porque eu só tinha feito aquela leitura sensorial, né? Uhum. Falei assim, não, mamãe não leu correto, assim, né? Eu não fiz uma leitura profunda. Falei assim, pois é, mãe, tem que esperar agora as próximas edições, né? E aí você falou de ler para o outro, eu sorri porque esses dias eu topei ele lendo para o irmão mais novo e a cachorrinha. E nenhum dos dois podiam sair dali. Só podia sair na hora do café, do intervalo. É mesmo? A cachorrinha ficou de plantão. A cachorrinha teve que ficar de plantão. Então, são situações que a gente percebe que desenvolvem na criança autonomia, imaginação, criticidade, né? Eu achei bonito que esse fim de semana ele veio da casa da avó com uma imagem de Nossa Senhora, uma bíbliazinha, e ele falou que iria fazer o cantinho da oração dele, e fez. Aí ontem, hoje, ele está demorando para se levantar. Quando eu fui olhar, ele estava ajoelhado lendo o salmo que tem ali na Bíblia, né? Soletrando do jeitinho dele, mas lendo. Eu falei assim, que legal, né? E isso partiu dele, não foi assim, eu quem mandou ele fazer isso. Então, é interessante que você percebe que a criança ela vai crescendo e ela vai expandindo os gêneros, né, textuais. Uma hora é uma revistinha, uma hora é uma revista científica, outra hora é um trecho da Bíblia. Então, dessa forma, ela vai expandindo também os seus conhecimentos acerca do mundo, né? Tem uma pesquisa que mostra que dada essa coisa da tecnologia, da correria, né? Você percebe isso na faculdade, né? O nosso aluno na faculdade está chegando cada vez mais cedo. Na faculdade, por exemplo, um aluno de administração, com 17 anos, ele já entra nesse ambiente de mercado, da área do direito, né? Essa coisa pesada e tal. Então, essa pesquisa mostra que a cada 10 anos que está passando, a criança está vivendo cada vez menos a infância. Ou seja, uma pessoa que tem 50 anos de idade hoje, ficou muito mais tempo na infância do que uma criança que nasce hoje, 50 anos depois, que ela vai ficar muito menos tempo na infância. Vocês percebem que a leitura está mantendo seus filhos nas fases exatas da infância deles? Joana, por favor, depois a Vanete. Olha, você falou uma coisa que realmente algo a se pensar. Tudo depende da gerência do tempo. A administração do tempo ela é fundamental. A pessoa ela precisa, independente da idade, ela precisa de ter um controle, ela tem que ter uma rotina. Então, ele gosta de ler? Ele gosta. Mas se eu não distribuir o tempo dele, ele vai ficar a manhã inteira e a tarde toda no celular. Então, isso não pode acontecer. A criança, por si só, ela não tem essa percepção. Então, é aí que entra a percepção dos pais e, às vezes, do próprio adulto, né? Nós temos muitos adultos que falam que não tem tempo de ler, que não tem tempo de estudar, mas fica horas no WhatsApp, fica horas nas redes sociais. Então, eu acredito que a leitura ela é fundamental para expandir os conhecimentos, para trazer essas pessoas tão cedo para a universidade, mas são pessoas que sabem gerenciar o seu tempo, que sabem dividir a hora do lazer, a hora do estudo, a hora de ler, a hora de leitura de conhecimento, porque existem vários gêneros, né? Eu posso me dedicar a um gênero da minha religiosidade, eu posso me dedicar a um gênero de bate-papo, de atualidade, mas também existe aquela leitura crítica de visão de mundo, que foi o que nós estávamos falando até então, né, ainda há pouco. Então, isso daí é importante. Se a pessoa sabe gerenciar o seu tempo, com certeza, a leitura vai favorecer essa aquisição de conhecimentos a ponto de a gente ter, na faculdade, jovens intelectualizados, com criticidade. E o contrário, às vezes, também acontece, né? Antigamente, com
menos tecnologia, ficava-se horas sentado com o vizinho da frente, batendo um papo, brincando na rua, sim. coisas que hoje a violência não nos permite fazer, a pandemia não nos permite fazer. Que é uma situação e eu nem excepcional, sei quem é né? o meu vizinho do lado. É. São coisas que foram se perdendo com o tempo. A gente está acelerando as crianças, realmente? Às vezes a gente está cobrando das crianças um comportamento de gente adulta? Para voltar com você, Vanete. Eu penso que é perigoso você forçar muito a criança. A criança ela tem que viver cada fase, né? Eu me lembro que no mestrado eu tive uma disciplina de psicanálise e cultura. E essa disciplina ela foi um divisor de águas na minha vida, porque ela mostra a frustração de certos pais e educadores que forçam um conhecimento intelectual que não é na faixa etária daquela criança, na idade biológica daquela criança. Isso é muito perigoso, porque ela pula fases, ela vai ter lá na frente uma frustração de não ter vivido certas fases. Então, é perigoso, sim, com a tecnologia, com o mercado de trabalho, o capitalismo que exige tanto, você tem que ser o melhor. Né? Então, a gente tem que ter cuidado, não cobrar muito também das crianças, dos nossos jovens, porque você pode ter um jovem frustrado, uma criança frustrada. Né? E aí vem as psicoses, né? Que depois vai dar trabalho aí para a família, vai servir de cliente para psicólogo, psiquiatra. Então, tudo tem que ser muito bem gerenciado, nada em excesso. Eu vou contar uma situação, depois que a Vanete falar, que eu presenciei esses dias, fazendo caminhada, né, no final da tarde e tal, que eu falei assim, caramba. Vanete, como é que é a questão lá para você? Eu concordo com toda a fala da Joana, né? Um ponto assim que você perguntou se nós estamos avançando, né, no crescimento deles. Se a leitura na vida de seus filhos está mantendo ele nas fases certas da infância. Sim, eu acho que sim, pela questão de buscarmos isso também, nós pais, né? Nós temos que fazer esse controle, né? De manter eles na faixa etária deles, né? Porque, como a Joana disse, não podemos acelerar para não crescerem crianças frustradas, precisando de tratamento lá na frente. Eu acho que cada passo tem sua hora, cada fase tem a sua hora. Né? Então, na minha casa, por exemplo, eu deixo muito isso acontecer naturalmente. Né? Então, assim, gostam de brincar na rua, não, porque lá em casa, você viu, tudo fechado, tudo murado, e eu não tenho esse tempo de brincar com eles na rua. Mas eu tenho tempo de brincar com eles no quintal, de pular corda com eles no quintal, de bater uma bolinha com eles no quintal. Até porque, nessa questão da brincadeira, como eu estou fazendo educação física, então, é uma área que tem muitas brincadeiras, então, é uma área que eu brinco com eles. Né? Então, assim, temos que aproveitar esse tempo também de brincadeira com eles, para eles não passarem a fase de criança antes do tempo. Então, a leitura, ela, com certeza, ela consegue sim manter a criança dentro da faixa etária dela. Viajar dentro da faixa etária dela através dos gêneros, né, lidos ali. Um dia desse eu estava fazendo caminhada e foi muito interessante, e passou uma mulher. Claro que aquela pessoa estava com pressa e tal, eu nem sabia o que estava acontecendo. E uma criancinha, mas a criancinha mesmo, na garupa da bicicleta, e essa mulher ia com tanta pressa que essa criança ia saltitando na garupa, entendeu? E a criança começou a chorar, e aí ela parou a bicicleta, eu fui e desacelerei o passo, ela olhou para a criança e falou assim, se você cair daí, a responsabilidade não é minha não, né? Eu falei, mas a responsabilidade, a criancinha, gente, ela não conseguia nem segurar na cadeira. Então, a responsabilidade é de quem com a criança, Vanete? Com certeza é da mãe, né? Dos pais. É dos pais, né? Isso. No caso da mãe que eu falei, que era ela que estava trazendo o filho, né? A filha. Ela não sabe o que estava acontecendo ali. Para ela, estava acontecendo um terremoto ali e ela não tinha nem o conhecimento do que estava acontecendo, o que poderia acontecer lá na frente. E, tipo assim, então, a responsabilidade dos filhos é, sim, de nós pais. Decidimos ter eles, então, até eles completarem os 18 anos, quem são os responsáveis por eles somos nós. Né? Então, nós temos que arcar com as consequências do que pode vir a acontecer a qualquer momento.
Entendeu? Então, até os 18 anos, sim, nós somos responsáveis pelos nossos filhos, sim. Minha filha tem 29 anos, eu ainda me sinto responsável Pois por é, para ela, né? você ver, para você ter ideia. Então, assim, eu acho que o pai, a mãe, ele não vai perder a responsabilidade sobre o filho, eu acho que nunca. Né? Eu acho que até depois da morte, o pai, ele vai se lembrar do filho com uma certa responsabilidade, né? Independente do momento. Porque eu acho que o amor de pai, o amor de mãe, ele é incomparável a qualquer coisa. Né? Ele não se compara. Né? Então, assim, é responsabilidade nossa, sim. Filho ou a gente ama ou ama, né? Exatamente. Só Não tem tem esses uma dois outra sentidos. alternativa, não. Exatamente. Pessoal, é assim que a gente encerra a primeira parte desse segundo encontro da nossa ação Roda de Conversa. O tema central é a importância da leitura. E nós contamos aqui na primeira parte com a Vanete, com a professora Joana. Na segunda parte, a gente vai voltar com a professora Joana e com a Lila Dacier, que é advogada e que é mãe. E nós vamos conversar sobre as estratégias que essas mães estão utilizando em casa para manter a vida dos filhos no contato com os livros. Até agora, muito obrigado pela audiência de vocês. Democratizar o acesso à informação. Esse é um dos objetivos do projeto Incentivando a Leitura, idealizado pela Vanete e por mais 6 moradores do residencial Rio Doce. Uma vez implantado, o projeto não vai contar apenas com o empréstimo de livros, mas também vai realizar palestras e ofertar oficinas. A expectativa é de que os moradores abracem o trabalho. Os livros chegam por meio de doação, mas no momento elas estão paralisadas pela falta de um local para o armazenamento. O professor Pereira é um amante da literatura e fez questão de deixar sua contribuição para o projeto. Pessoal, estamos de volta agora para o segundo momento desse encontro nosso, a roda de conversa. O tema nosso é a importância da leitura, e nós recebemos aqui no nosso projeto Literatura no Bairro, nesse segundo momento, a Lila Dacier, que está aqui do meu lado, é advogada e mãe de 2 filhos, né, um menino e uma menina, e continuamos com a professora Joana, que participou com a gente no primeiro momento. Ô Lila, seja bem-vinda, né? Você já participou com a gente no programa Sim para a Literatura. Você já conhece aqui a trajetória desse estúdio, né, Lila? Seja bem-vinda. Obrigada, eu agradeço o convite por estar aqui mais uma vez. Eu acho que falar de leitura é sempre muito agradável, é sempre muito bom. E quando a gente faz parte, né,
dessa beleza da leitura, convive no seu dia a dia, então é fácil, né, vir falar. Então eu agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez, né, na sua presença, eu agradeço novamente. E como tenho, já disse na primeira vez que estive aqui, tenho 2 filhos, né, uma menina de 10 anos. E Qual é o nome dela? Maria Vitória. Maria Vitória. E Rodrigo. Rodriguinho, né? O famoso Rodriguinho, de 14 anos. E assim, o estímulo, né, da leitura, como a Joana havia dito, lá em casa foi muito parecida a trajetória do estímulo, porque vem de berço, né, vem de berço. O meu segundo grau foi magistério, porque onde eu estudava só tinha magistério ou contabilidade, então eu não tinha outra opção. Rio Bananal. Rio Bananal, exatamente. Então, na minha época, era magistério ou contabilidade. E como eu gostava de criança, gostava de ler, eu fiz o magistério e me empolguei muito, porque quando se estava na alfabetização, que eu via aquelas crianças na rodada de leitura, quando você contava, você entrava no livro, né, na história, os olhos brilhavam e aquilo me cativava, aquilo me chamava muita atenção. Então, a partir daí, a importância da leitura, que já era grande na minha vida, né, pela minha trajetória de já estar ali no segundo grau, que foi graças à leitura, à vontade de querer ser quem eu queria ser. Porque, às vezes, no cotidiano, esse meio que você está hoje, você não pode ser muita coisa, vamos dizer, né? Muito simples, interior, né? Família humilde. Mas, com a leitura, eu descobri que não, que eu poderia. E nessa fase de magistério, como estagiária, com essas crianças, aí ficou realmente definido, nossa, a leitura é tudo na vida de uma pessoa. E vendo aquelas crianças, os olhinhos brilharem na hora que você entrava na história, era fantástico. Então, aquilo me tocou, né, apesar de não ter seguido carreira, né, na pedagogia, ter partido para outro rumo, mas a leitura ficou marcada. E eu levei isso desde o berço para os meus filhos. Né? Os livros próprios, né? Desde lá da barriga, você já olhava livrinhos que, quando ele nascesse, ele já poderia ter contato, porque também tinha um exemplo, porque tanto eu quanto meu esposo lemos muito. Né? Faz parte da nossa profissão como advogados, ler. A leitura é todo dia, né? Então, ele já estava inserido, ele já nasceu inserido no meio onde a leitura era muito intensa, né? Era muito presente. Então, nós nos preparamos para que ele também tivesse uma rotina parecida com a nossa, porque ele está no nosso meio. Qual era o nosso meio, né? Então, quais eram os livros que ele poderia ler, que ele poderia já ter contato. Então, sempre tivemos muito cuidado com a faixa etária, o que poderia e o que não poderia. E a Turma da Mônica, né, acho que tem em todas as casas. A revistinha em quadrinho faz parte da vida. Há 14 anos eu tenho assinatura, não parei até hoje, porque veio logo Maria Vitória. Então, é o que você falou, os livros deles vão passando, né, pela idade, para os mais novos. E essa assinatura, tem uma assinatura muito legal, Educar e Divertir, que eles são apaixonados. Então, isso já tem 14 anos e está na minha casa. E eles não abrem mão. Aí você está falando, você tem uma assinatura de revista em quadrinho há 14 anos. Eu vou fazer uma pergunta e vale para a Joana também. Ter livros em casa à disposição da criança incentiva a criança à leitura? Pode falar, Lila, e depois a Joana. Com certeza, com certeza. Tanto que o interesse da Maria Vitória, vendo o Rodriguinho ler, mãe, também quero ler, eu quero ter os meus livros. Então, aí dele é mais para menino, né? Matt, não sei o quê, em Nova York, não sei o quê, de um menino. Não, mas eu quero o meu livro de menina, né? Então, qual que seria parecido, mesma faixa etária, mas mais relacionado para a menina? É esse, então é esse que eu quero. Então, incentiva com certeza, entendeu? Porque eles se espelham, né? O segundo sempre se espelha no primeiro. A criança aprende muito pela experimentação. Exatamente. Né? Então, ter livro, ter o suporte ali à disposição, com certeza é um dos maiores estímulos, entendeu? E o exemplo? Eu acho que o primeiro estímulo é o exemplo. Criança que vê os pais lerem, vão querer ler. Aprende pela experimentação e também pela imitação. Imitação, exatamente. Né? E o segundo fica mais fácil porque já vê o primeiro fazendo, que é uma disputa, eu falo que é uma disputa gostosa, uma disputa boa entre irmãos, entendeu? Quem lê mais, quem quer, entendeu? De conhecimento. Então, assim, essa disputa entre irmãos, para mim, é fantástica. Essa experiência com eles foi muito boa.
o que eu tive na minha casa, que é exemplos de pessoas lendo, procurando, se interessando. Então não existe nada que substitui o exemplo, o incentivo, o exemplo dentro de casa. Então, se eu posso dar um conselho, é isso. Quer dizer, a pessoa, mesmo que seja um jornal, uma matéria, um assunto que te interessa, e de preferência um livro, quer dizer, esse exemplo é uma coisa que é o que mais incentiva o interesse, né, pela leitura para o seu filho. E obviamente, acho que tudo, no fundo, né, qualquer atividade que estimule, né, a criatividade, um museu, um passeio, uma feira de leitura, uma feira do livro, eu acho que esse esforço tem que ter dos pais mesmo, que eles, nunca é tarde, né, para ter esse hábito, mesmo que ele não tenha muito hábito de leitura, mas esse esforço de ir numa feira, num museu, são coisas que também despertam a curiosidade para a busca da leitura. Pesquisas na área de educação mostram que normalmente a família em que os pais estudam mais e que leem mais, a tendência natural é os filhos seguirem o mesmo caminho. Exatamente. É os filhos quererem, porque você, por exemplo, você faz um curso superior, o pai e a mãe estudam e tal, você vai conversar sobre a escola, exatamente, sobre o que as dificuldades está tendo, mas também o que você aprendeu, o que não aprendeu. A criança está ali, ela absorve essas informações, né? Exatamente. E livro a mesma coisa, né, Lila? Exatamente. Como a Joana e a Vanete haviam falado anteriormente, né, no primeiro bloco, o vínculo fica mais forte, sim, porque tem esses diálogos. Né? Eles tiram pergunta, eles vêm para você, eles apresentam uma dúvida que teve ali, e isso automaticamente precisa que você pare, dê atenção e os ouça. E nesse ouvir, sentar, conversar e discutir sobre uma dúvida que eles tiveram em algum livro, o porquê que aconteceu dessa forma, por que não poderia ser dessa ou outra, né? Porque eles começam a imaginar. E você parando, tendo esse tempo, a integração familiar fica muito forte. O vínculo se estende, entendeu? E isso é muito importante. E até hoje. Então, assim, você senta para um café da manhã, você senta para um almoço, você senta para um jantar, existe sempre uma discussão muito gostosa nesse sentido, porque tem essa integração, porque existe a leitura. Exatamente. Joana, colocar livros lá para seus filhos, como é que está sendo a experiência, Joana? Então, eu concordo com a Lila, né? É verdade, a criança ela observa tudo ao seu redor. Ela faz a leitura de mundo e, ao ver os seus semelhantes, né, os adultos ao redor de si fazendo alguma coisa, ela quer fazer. Então, o hábito nela vai crescendo, primeiro pela imitação, depois aguça os órgãos sensoriais, isso vai aumentando, né? Mas é importante salientar uma coisa. Às vezes as pessoas falam assim, eu não tenho condição financeira de comprar livros para meus filhos. Eu não tenho condição de proporcionar isso. Não é um limite. Eu falo de experiência própria porque, quando meu pai faleceu, a minha mãe ficou numa situação muito, muito pobre. E ela sempre me incentivou a estudar, sempre. Eu tinha 4 anos e meio e eu me lembro que ela pedia pela vizinhança livros. Às vezes, as escolas, depois de 2, 3 anos, elas jogam fora, né, aqueles livros. Ela ia na porta da escola, pegava aqueles livros e levava para casa e falava assim, minha filha, quando você estiver estudando essa série, a professora vai passar um trabalho, você já tem em casa para você pesquisar. Isso. Então, ela teve sempre essa preocupação. E, a partir daí, né, a partir de então, eu comecei a me interessar pela leitura e tinha vontade de que, hoje eu estudei isso, amanhã, provavelmente, a professora vai começar tal coisa, eu vou ler antes. Então, eu sempre sabia um pouquinho a mais, porque eu lia antes. E, às vezes, alguém me perguntava, por que você sabe? Quem te ensinou? Eu falei assim, eu li no livro. Né? Então, isso é uma forma de mostrar que ter uma situação financeira que favorece a compra de livros é importante? É muito. Mas também é importante o interesse. Quando o pai e a mãe têm interesse, por mais que eles não tenham recursos financeiros, eles buscam com doação, igual o projeto que vocês vão falar daqui a pouco. Eles buscam formas de
ter a aquisição a isso. Um exemplo disso é o artista Vic Muniz. Ele produziu um documentário que eu recomendo que vocês vejam, que é Lixo Extraordinário. Ele pega lixo para fazer arte. E, quando ele foi ao lixão, ele conversou com um catador de lixo que tinha mais conhecimentos em artes do que ele. E aí ele perguntou, como que você sabe tanto de artes? Artes do Brasil, artes do mundo, os artistas. E ele, eu leio. Aqui no lixão chega cada livro sobre isso e eu leio. E ele convidou o catador para trabalhar com ele. Ele juntos fizeram uma obra, e esse catador foi nos Estados Unidos levar essa obra, ganhou 16 milhões de reais naquela obra. Ele ficou tão feliz, ele ligava para a mãe e falava, mãe, eu ganhei dinheiro, mãe, aqueles livros que você falava que não era para eu perder tempo, tá vendo, mãe? Então, assim... Muitas vezes é um livro que não interessava mais para uma pessoa e foi para o lixo, às vezes as pessoas jogam fora porque a capa está destruída, ou porque está amarelado, ou porque usou uma vez. Gente, a gente precisa recuperar isso, né? A gente precisa dar valor. A gente, na verdade, esse bate-papo é para falar do estímulo à leitura, né, em casa. Mas levar os filhos à biblioteca, vocês acham que é uma experiência bacana? Muito válido. Assim que essa pandemia toda acabar, né, acredito eu que é válido. Eu me lembro, eu até comentei na última vez que eu estive aqui, que eu adorava pegar livros emprestados. Parece que fica uma competição. Como você, os seus filhos são parecidos, não é tão diferente uma idade para o outro, eles até compartilham, trocam experiências, né? E isso é legal, porque daqui a pouco vai chegar uma hora que você, eu li tantos livros. Eu li mais do que você. Mas você sabe o que você leu? Né? Então, eles ficam assim, discutindo. Isso que é o interessante. Exatamente, aquilo que eu falei, uma competição muito boa, bacana, gostosa de ver, porque é uma discussão legal, entendeu? Irmão compete entre si. Agora, a questão do limite, realmente, ela tem toda a razão, porque eu também tive uma trajetória parecida de não ter essa condição financeira, de ter os livros que eu queria, e a biblioteca, quando eu tinha como ir, era o meu caminho, era lá que eu lia, era lá que eu buscava os livros que, né, o conhecimento que eu precisava e que não tinha condições financeiras de ter. Então, o limite não existe, né? Eu cheguei até a falar no programa que eu estive aqui, que eu li um jornal uma vez, não sei quantas vezes, porque eu não tinha outra coisa para ler, e eu queria ler todo dia. E eu já li inúmeras vezes o mesmo jornal por causa disso. Então, não tem limites, realmente não tem. E a biblioteca faz toda a diferença, sim, para quem não tem o poder econômico de estar comprando o livro naquele momento, entendeu? Para a gente finalizar esse segundo bloco, eu queria que a Joana, depois a Lila, quais são as estratégias que vocês têm desenvolvido em casa para aproximar os livros dos seus filhos? Você pode fazer uma retrospectiva rápida, desde quando eles nasceram e tal, Joana. Olha, diariamente eu peço para que ele leia alguma coisa. Quando não está relacionado às tarefas de casa, de escola, eu peço para ele lembrar que ele tem as revistinhas de quadrinhos, lembrar que ele tem esses contos para ler. Isso é válido, você lembrar a criança, porque, às vezes, ela está em casa, entediada, existe formas de entretenimento. Só que, muitas das vezes, ela não se lembra. E os pais, na correria do trabalho, do home office, às vezes se esquece também. Então, é importante você questionar. Você já leu isso? O que você pensa disso? Né, eu acredito que isso aí, esses lembretes diários... Tirar um tempo ali para... Lembretes diários para que a criança se organize para ler. Isso aí. Né? E quando você vê a criança lendo, rindo, principalmente das revistinhas, aí você percebe que está fazendo valer a pena aquele momento ali dedicado à leitura. É importante ler juntos, por quê? Eu fico sempre pensando, se a gente vai, digamos, escalar uma montanha, ou está num mirante vendo uma paisagem maravilhosa, o que você gostaria de fazer diante dessa paisagem? Estar só ou estar com alguém que você ama, que você gosta? Pois o ato da leitura é o mesmo. Há um momento que você pode ler solitariamente, mas se você ler com alguém que você gosta, aquela paisagem ou aquela história, ela se torna ainda uma experiência maior. Ela te dá uma possibilidade de humanização mais forte. Ela te proporciona adentrar no mundo do sensível, que toda a arte, a boa arte, acaba te levando.
Suas estratégias, Lila? Também, exatamente a questão da rotina. Então, quando eu vejo Maria Vitória na cozinha fazendo experiência, eu já sei que ela está mantendo em dia as leituras dela, entendeu? O Rodrigo já tem a rotina dele mesmo, eu não preciso nem... Eu só sei que ele já vem para mim, olha, meu livro já acabou, estou precisando de outro, já sei o título que eu quero. Rodrigo já é mais disciplinado? Muito disciplinado. Então, praticamente, eu não tenho trabalho algum de estar... Porque ele já criou a rotina, faz parte do dia a dia dele ler. Então, todo dia ele lê, independente da pandemia ou não, ele está lendo. Né? Ele tem lá o seu cantinho, tem o seu momento, faz seus estudos, né? Entrega as atividades que agora está fazendo em casa, mas tem o momento dele. E a Maria Vitória ainda precisa de uma orientação. Filha, aquele livro já terminou, que tal? Vamos sentar um pouquinho, vamos contar para a mamãe o que você achou, se está na hora de a gente já adquirir um outro. Então, assim, a gente tem que estar atento, tem que estar conversando, tem que estar participando, que automaticamente a rotina entra na vida deles e eles não conseguem mais ficar sem ler. Entendeu? Então, essa rotina, desde pequeno, está fazendo toda a diferença nessa pandemia. Entendeu? Eles sentem a necessidade, eles sentem a vontade de permanecer na leitura e disso, quando podemos, estamos sempre juntos para quê? Para incentivá-los a não deixar perder esse ritmo, entendeu? Que é o quê? É sentar, conversar, perguntar, buscar, saber deles se realmente estão lendo com paixão ou não, né? Se estão fazendo valer a pena. E, por enquanto, assim, está dando certo. Estão lendo, entendeu? Vem, ó, acabou meu livro, preciso de outro. Então, não tem coisa melhor o pai ouvir do filho o presente que ele quer é livro. Então, nós encerramos a segunda parte desse segundo encontro da nossa ação Roda de Conversa. O tema central dessa ação, como nós falamos, é a importância da leitura. E hoje aqui, conversando com as mães, né, sobre suas experiências, suas vivências, de estimular seus filhos a ler em casa. Eu agradeço a vocês até então pela audiência. Toda semana, Carlos Henrique vai até a Biblioteca Municipal e escolhe um livro para ler. O programa se tornou rotina em sua vida. Ele já perdeu as contas de quantos livros já leu e disse que aprende muito com cada leitura. Eu aprendo muitas coisas, aprendo a ler melhor, as aventuras que eles contam no livro, os romances das vidas antigas, as histórias do passado, tudo. Assim como Carlos Henrique, quem foi à Biblioteca Municipal teve uma recepção bem calorosa. Os visitantes foram recebidos com um enorme cartaz que estava escrito o nome do projeto. O movimento Dia de Ler Todo Dia começou na cidade de Barueri, no estado de São Paulo, ano passado, e hoje já está em todo o Brasil. Em Muriaé, a data não passou em branco. Quem veio à Biblioteca Municipal pôde participar de várias atividades. Foram distribuídos para os visitantes centenas de frases de livros e de canções conhecidas. Essa aproximação com a folha, com o papel, a forma de repente, de você, o outro formato de leitura é muito importante, porque eles não fogem daquela questão do livro. E aproximam as crianças da biblioteca. Melissa entendeu muito bem o recado. Ela saiu da escola e foi logo até a biblioteca devolver 3 livros que ela leu durante a semana. A história que ela mais gostou ainda está na ponta da língua. A Menina Levada. Conta a história desse livro pra gente. É que ela é muito levada, ela faz um montão de coisa, vira de cabeça para baixo num galho de árvore, ela fica no pé de goiaba, de manga, falando um montão de coisas. E o que você aprendeu com a Menina Levada? Que é bom ser criança, se divertir, essas coisas. Pessoal, então, estamos de volta, né, para o terceiro e último bloco desse segundo encontro da nossa Roda de Conversas. Como nós dissemos aqui, o tema central é a importância da leitura. E nesse segundo encontro nós estamos conversando com mães que têm desenvolvido ações, estratégias em casa para estimular os filhos à leitura. Eu tenho aqui nesse terceiro bloco a Lila Dacier, que é mãe e advogada, e a Vanete. Qual é o curso que você faz, Vanete? Educação Física. Educação Física, e Vanete coordena um projeto muito bacana, que é a montagem de uma biblioteca no Residencial Rio Doce, que é um bairro novo aqui de Linhares. Para a gente, né, nesse terceiro momento, para a gente ir para finalizar, eu queria que vocês lembrassem da época que seus filhos eram criancinhas. Eles cobravam para vocês lerem na hora de dormir? Sim,
Essa, para mim, é a imagem mais bacana da leitura em casa. E é interessante que... Não durmo antes da senhora me contar a história. Era assim, Lila? Exatamente. E como, às vezes mesmo, você é cansada, né? Dia a dia pesado, principalmente na época de Rodrigo, a gente estava iniciando a carreira, então, assim, tudo era muito puxado. A carreira profissional de vocês? Profissional, exatamente. Então, assim, era um ritmo muito acelerado. Mas, você chegava, mãe, minha leitura, né? Vai ler para mim hoje? Quem vai ler? E isso criou o hábito, né? E como eu te falei, mas compensava pelo brilho nos olhos quando você lia aquilo que eu sempre levei comigo do magistério, o brilho nos olhos daquelas criancinhas quando você contava a história. Então, eu trazia aquele momento e conseguia passar aquilo para ele. Então, talvez a beleza da leitura para ele foi por causa disso. É emocionante, eu consigo ir para um lugar que eu não estou lá, mas eu consigo estar lá, mesmo não estando fisicamente. E essa beleza, acho que foi passada nesses momentos, dessas historinhas lidas ao deitar, no meio do dia, do final de semana, quando você estava ali, né, meio que espreguiçando, porque num domingo, né, ensolarado dentro de casa, e ele vinha, eu quero que leia mais uma historinha para mim. Então, isso não tem preço. E eu continuo até hoje, apesar deles estarem, né, 14, 10, mas eu tenho uma sobrinha, né, tenho as sobrinhas que vivem na minha casa, e tem uma pequenininha agora que já começa a dormir fora de casa. E ela chega lá em casa com o livrinho dela. E quer que você leia para ela? E quer. Tia Lila, você pode ler a minha historinha hoje? Vamos ler antes de dormir? Então, assim, essa chamada, não tem como dizer não. Me emociona, entendeu? Até hoje. Então, eu vivencio esses momentos e meus filhos estão presenciando isso já grandes, e o que eu fazia com eles quando eles eram bebês. Então, é fantástico. Essa experiência, assim, marca, vale a pena, e eu acho que foi aí que começou a acender a chama da beleza da leitura para eles, e então eles leem com amor. A leitura não é obrigação, né? Aquela coisa, tem que ler porque a mãe quer que eu leia, quer que eu saiba tudo. Não, não é isso. Eu quero ler porque realmente eu acredito que eu consegui passar para eles a beleza, a experiência que é fantástica, que você pode descobrir tudo, que você pode ser quem você quiser quando você está com o livro na mão. Como é que você lá? Os seus filhos teve essa coisa, eu quero que leia mais. Aconteceu com você? Você lê uma parte do livro para eles dormirem? De novo. Como é que é lá, Vanessa? Sim, com certeza. Quando a gente começa, a gente entra na história, que começa a ler, a mudar a fala do personagem, eles entram na história e acham aquilo ali interessante, que às vezes a história acaba e eles, mas já acabou, quero mais. Aí vai procurar outro livro para você ler. E, tipo assim, às vezes, vamos dormir, já está tarde, amanhã tem que acordar cedo, porque sempre estudaram de manhã. Né? Amanhã a mamãe lê outro. Aí ficavam chateados, enjoados, acabava que a gente pegava, começava a ler. Mamãe vai combinar também, né? Hoje a mamãe vai ler só mais a metade dele, então amanhã a gente termina ele. Né? Então, assim, deixava uma expectativa também para aguçar o gosto pela leitura para o dia seguinte. Né? Então, isso é muito importante também. Você fazer de alguma forma que satisfaça a vontade deles, mas que cative o gosto deles em buscar o amanhã. Né? Aí, quando chegava no outro dia, mãe, tem aquele restante daquela história para você contar para nós. Isso é muito interessante. Para as duas, vocês já pegaram eles lendo escondido, depois que coloca para dormir? Já aconteceu? Com certeza. Sim, já Muitos aconteceu. Pais me contam isso, né? E outra coisa, esse estímulo também, o que depois, eu quero mais, não, mas nunca sabe, vão deixar para amanhã. Exatamente, eles contavam do jeitinho deles, né? Mesmo, por exemplo, a Vitória não sabia ler ainda, mas em cima do que ela já tinha ouvido, ela começava, por exemplo, colocava o ursinho, né? Tinha muito ursinho. O Rodrigo tinha um cachorrinho chamado Kit, que tem até hoje. Eu guardei o Kit porque ficou marcado esse cachorrinho de pelúcia mesmo. Deu certo. Lendo para ele e da forma deles, né? Em cima do que você leu e eles queriam contar, eles recontavam. E é um estímulo muito bom, porque eu aprendi o seguinte: hoje a mamãe está muito cansada, então que tal vocês contarem? Não precisa ler da forma que está aqui, mas pelas imagens, onde, né, você estimula também, pelas imagens, você pode contar a tua própria história. Que tal? Vamos fazer isso? Aí eles tomavam a ação.
eles de contar a história e a gente ouvir. E isso é muito bacana. E se repetia depois, quando você ia dormir, com as bonecas, com os bichinhos de pelúcia. Então é fantástico. Com certeza, já peguei, sim. Lendo escondido. Lendo escondido, tá, vou dormir, mas aí acaba ainda mais que eles até hoje eles têm a mania de dormir com aquela luzinha ambiente dentro do quarto, tentando ler naquela luz ambiente ali, entendeu? Essa noite aconteceu um fato assim, que já é a segunda vez que acontece, que de tanto eles focarem naquilo ali, acordei de madrugada com meu filho no meu quarto chorando. Meu filho, o que aconteceu? Eu acordei assustada. Mãe, eu estava sonhando com cabeça de cuia. Cabeça de cuia, que é um folclore, que quando você... Na história ela fala que é um folclore... É um personagem de um livro que ele escreveu? Que ele leu? Um folclorezinho, que esse personagem, ele amedronta... Na história fala que ele amedronta as crianças que mentem para a mãe. Né? Então, já é a segunda vez que ele acorda falando que sonhou com esse bichinho. Acabou que ele terminou de dormir no meu quarto, porque eu botei, meu filho, para com isso, não é só um personagem e tal, para de ficar muito focado que vocês vão acabar passando mal com isso, entendeu? Então, assim, entra na memória deles, eles guardam, aquilo ali é muito importante. Ô Lila e Vanete, vocês já percebem seus filhos compartilhando a experiência de leitura deles com outras crianças, com alguém da família, com os amigos? Vocês percebem isso? Pode falar, Vanessa. Sim, com certeza, até entre eles dois próprios também, né? Um fato que aconteceu, eu cheguei do trabalho hoje e eles dois conversando entre eles, primeiro ela perguntou para mim se eu sabia que Monteiro Lobato era morto. Perguntou, mãe, Monteiro Lobato é morto ou vivo? Eu falei, minha filha, ele é morto. Por que você está me perguntando? Não, porque Lorenzo falou que ele é vivo. Aí eu falei, não, porque ele não sabe da história ainda, da pessoa e tal. Então, assim, é uma coisa que ela leu lá atrás, né, e voltou na memória dela aquilo ali, e ela foi perguntar e contar para alguém, né? E outras, ela também até faz uns programinhos, uns negocinhos de brincar de escolinha, de professora com ele, com entendeu? As com as crianças, com os primos. Então, tem muito isso, de vivenciar um momento passado, né? Voltar lá e contar para alguém. Com certeza lá em casa acontece sim com eles. No seu caso, Lila? Também, eles compartilham com os primos, entendeu? Principalmente esses livros agora, quando eram aquilo menores. Que a gente fala, eles já são influenciadores? Sim, são. Porque o que acontece? Essa sobrinha mesmo, né, que vai hoje dormir na minha casa e pede para a gente ler a historinha para ela. É uma criança que Vitória chega, Luiz, esse livro é maravilhoso, da princesa tal, vou contar para você. Aí eu gostei, Vitória, você quer levar? Quero sim. Então pode levar para você ler na sua casa, pode ficar com ele, que Vitória já não lê mais. Influencia de alguma forma, né? Por exemplo, em conversas às vezes um pouco mais adulta, Rodrigo, né? Não, tio, olha só, no livro tal que eu li, fala autor, fala página e fala o que leu. Olha, o que você está dizendo está contraditório, porque no livro tal é assim que se explica. Então, eu entendo que o caminho é por esse lado. Então, assim, de uma certa forma, está mostrando, olha, eu sei, eu contestei, né? Estou questionando com você porque eu li. E eu estou mostrando a fonte da informação. A fonte da informação. Rodrigo vai ser professor. Conseguiu mostrar de onde ele diz para o tio, discordo de você, porque o livro diz isso e a interpretação é essa. Então, esse caminho está errado. Então, eu acho que, de uma certa forma, está influenciando. Está influenciando. Está influenciando. Para finalizar esse encontro, eu já quero antecipar os agradecimentos pela participação de vocês, né? Pela paciência e disponibilidade de vocês virem aqui. A pergunta vale para as duas. O hábito de leitura, a prática de leitura de seus filhos, a influência que eles têm recebido do ambiente da família, tem feito uma intervenção no desempenho deles na escola, Vanete? Aproveitamento deles na escola, em qualquer disciplina que eles estudam, está melhor? Por favor, Vanete. Com certeza, professor Pereira. A leitura que eles têm em casa influencia muito lá na escola. Até porque, no meu caso, os dois começaram muito cedo na fase de 2 anos no CEINS, né? E eu venho incentivando a leitura desde bebês, desde os CEINS. O quarto deles, quando eles estavam no CEINS, as paredes eram coladas, o alfabeto todo na parede. Por quê? Para eles começarem a saber aquilo ali, entendeu? Então, isso foi
passando de um para o outro. Eu não cheguei nem a descolar da parede, né, para outra fase, para o próximo que nasceu. Então, isso vem desde pequeno, esse incentivo deles pela leitura, né? E com certeza vem influenciando. Os dois já foram para a alfabetização letrados, já sabendo ler, já saíram do CEIM, foram para o primeiro ano, já sabendo ler, entendeu? Por um certo incentivo dentro de casa, porque é igual falou mais cedo aqui, nós falamos mais cedo. A criança, ela se espelha no que ela convive, na vivência dela de dentro de casa. Então, se ela convive com aquilo ali, ela vai passar a ter gosto, ela vai passar a gostar daquilo ali, vai levar para a escola, para a vida, para o futuro, para sempre. Não vai estranhar o ambiente da escola. Exatamente, ela não vai estranhar. Lila, para a gente finalizar. Influencia sim, professor. Eu vejo pelas experiências, né, tanto de Rodrigo quanto de Maria Vitória, na fase da alfabetização, no dia da colação de grau dela, pequenininha, ela que sabia ler, ela que foi lá na frente com o microfone e tudo, e leu perfeitamente o juramento. Aquilo, eu me emocionei e chorei, porque ela leu muito bem. E isso foi derivado dessa leitura diária que ela tinha já, esse costume de estar ali com o livro, esse contato diário, com as palavras, né? A linguagem, a forma de falar muito bem. Ela se destacou na leitura por causa dessa influência que ela já vinha tendo. E, Rodrigo, eu vejo muito no dia a dia, por exemplo, chegar em casa nessas últimas provas que ele fez, existem muitos simulados, existem muitas, Olimpíadas nas escolas, que ele sempre se destacou. E, geralmente, assim, mãe, eu respondi isso por causa do livro que eu li. Eu soube responder a matéria que eu nem tinha estudado ainda, mas eu consegui responder muito bem. Por quê? Porque do livro tal. Então, influencia sim nas notas, influencia no desempenho, influencia em tudo. Entendeu? Legal. A leitura influencia sim. Eu sou prova disso dentro do meu lar, entendeu? Porque eu vejo que está fazendo a diferença na vida deles, em notas, em tudo. Ler para as crianças ajuda a despertar a imaginação e também estimula a cultura. Uma pesquisa feita em todo o país mostra que os brasileiros sabem disso, mas a maioria não lê para os pequenos. O objetivo do estudo é sensibilizar a sociedade para a importância desse hábito na infância. A pequena Rebeca, de 2 anos e 8 meses, pegou num livro pela primeira vez quando tinha 1 ano. Mas muito antes ela já ouvia histórias. Desde que eu estava grávida até hoje, se repete toda noite antes de dormir, eu leio alguma historinha, ela já pede até para ler a história. Mesmo sem saber ler, as crianças podem criar intimidade com os livros. Recursos visuais e de toque tornam mais familiar o universo da literatura. Incentivar crianças de até 5 anos de idade a gostar de ler é algo que a maioria dos brasileiros considera importante. Mas, ao contrário do que a gente vê aqui nesta livraria, nem todo mundo cultiva o hábito de ler para os pequenos. É o que revela um estudo feito pelo Datafolha a pedido da Fundação Itaú Social, com mais de 2.000 entrevistados em todo o país. Quase todos apoiam a prática, mas menos de 4 em cada 10 adultos disseram ler para as crianças. O sinal é de que há muito espaço para a mobilização social. A sociedade toda descobrir essa oportunidade da leitura para a criança pequena, entender a importância disso, encontrar o tempo para ler para a criança e valorizar esse tempo que passa com a criança, por exemplo, no momento da leitura. Uma das explicações é o fato de 60% das pessoas não terem experimentado a leitura na infância. Para os especialistas, essa vivência é essencial para se construir uma boa relação com os livros. O exemplo é fundamental, né? Então, se eu percebo que a família valoriza essa ação, né? Você tem livros dentro de casa, você presenteia com livros. Quer dizer, eu acho que a chance da criança também passar a perceber que o livro é importante, é gostoso, é muito grande. Eu agradeço de coração o convite, é muito gratificante falar sobre o hábito da leitura, né? Reforço que vale para vincular o afeto, né? O vínculo pai e mãe, e desde já recomendo, né, que quem não tem o hábito, que adquire esse hábito, né, de ler com seus filhos, discutir sobre uma obra. Dessa forma, com certeza, eles vão ampliar os conhecimentos deles, tanto científicos quanto culturais, né,
de modo que possa ser um cidadão mais atuante na nossa sociedade, né? Agradeço mais uma vez, né, por esse bate-papo. Acho que falar de leitura, como eu já disse, é muito bom, é muito gostoso. É um papo que realmente, se deixar, temos conversa para muitas horas. Mas, como consideração final, eu gostaria de, mais uma vez, alertar os pais do seguinte: a importância da leitura na vida de seus filhos não tem limite, vale a pena investir, não tem condições financeiras, mas busquem outros meios, porque a gente sempre encontra, existem, né, as bibliotecas, existem livros emprestados, situações que realmente eu passei e sei que vale a pena. Não deixem de levar a leitura até seus filhos, porque o futuro deles será totalmente diferente. Quero agradecer ao professor Pereira pelo convite, né, à TV Sim, pelo convite, e falar que para os pais, né, que continue incentivando os seus filhos a ler, né, porque a leitura, somente a leitura transforma, a leitura muda a pessoa, a leitura faz você viajar. É um canal assim de conhecimento muito válido, muito produtivo, né? Então, assim, sou moradora do residencial Rio Doce, né? E tenho um projeto em andamento no bairro, com o nome Doe Futuro, Doe Livros, que nós estamos tentando implantar dentro do bairro um projeto com acesso, né, dos moradores aos livros, né, fazer empréstimos de livros para essas pessoas terem um pouco mais de conhecimento, de cultura sobre o que é a leitura. Lila, Vanete, quero agradecer pela participação de vocês, né, pela paciência, pela disponibilidade de participar da nossa ação Roda de Conversa, do nosso projeto Literatura no Bairro. Pessoal, é assim que a gente encerra esse segundo encontro da nossa Roda de Conversa. É uma ação do nosso projeto Literatura no Bairro. Como eu disse para vocês na abertura, o projeto Literatura no Bairro foi aprovado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, a antiga Lei Rouanet, em novembro de 2019. E esse projeto, Literatura no Bairro, é para desenvolver 60 ações em escolas da rede pública, tanto da rede estadual quanto da rede municipal. E por causa da pandemia, nós estamos fazendo algumas ações à distância. Nesse segundo encontro da nossa roda de conversa, nós conversamos com algumas mães aqui, a Vanete, a Lila, a Joana, sobre a experiência que elas têm tido, além da questão da educação dos filhos, da educação familiar, da relação de afeto e também colocar o livro na vida deles. Eu quero agradecer mais uma vez pela presença da Vanete, da Lila e da Joana e pela audiência de vocês. Muito obrigado.